Primeiro podcast. Maravilha. Pessoal, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cris Brasil Real. Meu nome é Moisés Lima e eu vou ser parceiro aqui de entrevistas da Cristiane Brasil. Então, em primeiro lugar, vamos compartilhar e entrar nas redes sociais. Chama seus amigos aí para fazer parte com a gente. Exatamente. Vamos ficar um tempo aqui para a gente conversar e tal, trocar uma ideia. Chama seus amigos porque esse podcast aqui é um podcast verdadeiramente de direita, onde a gente vai esmiuçar bastante a política nacional, a começar pela própria Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Como vai você? Tudo bem, Moisés Lima. Tudo bem, graças a Deus. Escuta, Cris, deixa eu já começar por onde eu sei que a galera tem muito interesse, porque você é quase uma personagem mística da política, né? Porque tu, filha do Roberto Jefferson, com uma trajetória política no Rio maravilhosa, né? Bastante proveitosa, mas cheia de percalços aí na carreira. Com certeza. E percalços que as pessoas têm curiosidade de saber como é que se deu esses desenlaces na sua vida, como é que você os resolveu. E esse ano, qual a sua perspectiva eleitoral? Como é que você se coloca? É até interessante. Eu tenho certeza que muita gente quer até tirar dúvidas. Pô, Cristiane já foi 3 vezes vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Fui secretária municipal dos idosos lá. Fui eu que inventei, Moisés, aquelas academias da terceira idade nas praças e tal. Conheço bem. Pois é, virou uma febre nacional, virou uma política nacional para o idoso, as academias da terceira idade, como são conhecidas e tal. E, de repente, já fui presidente nacional do PTB, já fui deputada federal pelo Rio de Janeiro. E esse ano, não mudei esse ano, gente, mudei no início do ano passado para São Paulo. Teve motivo para eu mudar para São Paulo. Que motivou essa mudança do Rio para cá? Então, em 2018, que era para ser assim, um ano, poxa, para coroar meu trabalho, sabe, da minha vida política, eu estava lá, Fernando de Noronha, recebi um convite do presidente Michel Temer para ser ministra do trabalho dele. E aí, infelizmente, naquele momento, o PT estava muito articulado, aí botou um monte de advogados que eles têm essa militância desses advogados que se organizam para fazer realmente essa que a gente chama... assassinato de reputações. E por que você acha que a esquerda se mobilizou tão pesadamente para cometer esse assassinato de reputação com você naquele momento? Em 2018, em primeiro lugar, porque era janeiro. E o Moro estava louco para prender o Lula. Estava assim, já rolando um boato muito forte que o Lula ia ser preso por aqueles dias. Então, tudo que eles queriam era tipo um boi de piranha, né? Para fazer uma cortina de fumaça. Para fazer uma cortina de fumaça. E foi o que eles fizeram comigo. Tipo, começaram a andar atrás de mim, falar com as pessoas que já tinham sido mandadas embora do meu gabinete, pessoas que já tinham trabalhado na minha vida, porque nessa hora, gente, mesmo que você tenha uma trajetória positiva, que você acha que você fez uma saída bacana com as pessoas que trabalharam com você, a grande verdade é que você acaba desagradando pessoas que eram muito próximas a você sem saber. Você acaba criando inimigos próximos que você nem sabia que tinha. E essas pessoas deram informações mentirosas sobre mim, deram informações sobre a minha vida pessoal. Foi uma coisa horrorosa, entendeu? Porque tem uma galera que fica só espreitando e esperando a chance de poder prejudicar outras pessoas, né? Impressionante, e quando né? chega um processo de cancelamento, esses que estão a serviço dos canceladores, eles vão sondando essas pessoas e vão fazendo propostas indecentes para ela. Você já pensou quanto você poderia ganhar se você explorasse isso e aquilo? Como ex-funcionário, como uma pessoa que estava próxima. Exato. E vão aproveitando ali da fragilidade da pessoa para levar ela a conduzir um processo. E nem todo mundo tem assim aquele bom caráter como sendo uma virtude. Quando você imagina que a pessoa está do seu lado, que é uma pessoa que você ajudou a vida inteira, como foi, por exemplo...
o caso de um motorista que realmente trabalhou para mim, né? O tal do Fernando trabalhou, sim, para mim, muito tempo, trabalhou no meu gabinete de vereadora, depois trabalhou na Secretaria do Idoso. Só que eu virei deputada federal, gente. E eu tinha, naquela época, 3 motoristas. 3 motoristas. Porque eles revezavam muito, porque eu cansava muito os motoristas. Nossa, eu botava os caras para trabalharem muito. Então, assim, o cara podia até trabalhar realmente 10 horas num dia, 12 até. Mas ele ficava em casa depois, assim, 2 dias em casa, até chegar à escala dele de novo, entendeu? E ele trabalhar. Então, era a forma que a gente compensava. E as pessoas eram nomeadas, eram cargos de nomeação no meu gabinete. Era o caso do Fernando. E o Fernando recebeu uma proposta indecorosa de alguém que realmente ele já não era boa bisca, essa é a verdade, entendeu? Não tinha essa ideia, mas infelizmente eu pude perceber na própria carne ali que o cara não era muito do bem, mas tudo bem. E resolveu entrar contra mim na Justiça do Trabalho, pedindo direitos de carteira assinada. Eu achei aquilo tão absurdo, falei, cara, ele não vai ganhar de jeito nenhum, porque eu tenho todas as comprovações de que esse cara trabalhou como nomeado e eu só dispensei ele porque eu virei deputada, não precisava de 3 motoristas, fiquei com um motorista no Rio, gente. Um em Brasília e um no Rio. E aí, infelizmente, no dia da marcada audiência, que eu entrei com a minha defesa, mostrando tudo, falei, vou ganhar essa, vou ganhar. O juiz marcou exatamente no dia da votação do impeachment da Dilma. Já contando que você... obviamente não fosse. E eu não fui. Realmente eu mandei uma proposta, como me é de direito. Mandei uma pessoa que conhecia a minha rotina, que trabalhava no meu gabinete, que conhecia ele, para me representar nessa audiência. Quando chegou lá, eu fiquei sabendo que esses juízes eles têm uma maneira de fazer com que as pessoas respondam perguntas que elas não têm certeza. O que ele fez? Exatamente. Induziu a minha proposta a dar respostas que ela ficou meio insegura. Como que é também normal, até porque quando você está na frente de um juiz, tem ali um promotor, tem aquele aparato da figura da autoridade justiça. Confunde a pessoa. Não é que confunda, mas deixa a pessoa nervosa. Porque ela não tinha nem motivo para estar confusa. Estava ali tudo nos autos, minha advogada estava junto, sabe? E ali o juiz disse que bateu na mesa, falou a representada, porque tem muita gente que confunde, Justiça do Trabalho não tem réu. Tem representante e representado. Eu fui representaram contra mim, né, numa ação que visava a condenação na Justiça do Trabalho, ela não é uma condenação penal. Não existe pena na Justiça do Trabalho. Ela é uma condenação pecuniária, né? É dinheiro, tá? É uma reparação. Na verdade, não é uma condenação, é uma reparação. Então, bem tecnicamente, é isso. E aí, ele falou que eu não estava representada no processo, que a minha proposta não sabia responder as perguntas que ele queria, que foram 2 perguntas, e que eu, então, estava condenada, ponto final, e mandou tirar a minha defesa do processo. Tipo, tire a defesa dela do processo, porque ela não está representada. Revelia, me deu revelia, como se eu não tivesse ido, e eu votando, claro, a favor de que a Dilma saísse correndo ali da presidência. Inclusive, eu fui uma das principais organizadoras do processo de impeachment, com muito orgulho. Ajudei a livrar o Brasil desses canalhas bandidos do PT, comunistas, que queriam ter um projeto de... Historicamente, o Ministério do Trabalho sempre foi esquerdinha. Sempre foi esquerdinha. Até pouco tempo atrás, antes do PTB, quem estava mandando muito ali no Ministério do Trabalho era o PDT. Inclusive, quem tinha sido ministro era o Lupe, o Carlos Lupe, que é presidente do PDT. E o Lupe, com seu grupo, fez do ministério um grande local de troca de favores. Então, na administração do Lupe e subsequente,
teve muito problema, sim, que me imputaram, que eu não tinha nada a ver com o negócio, que era a tal da compra e venda de certidão sindical, que eu nem participei, não sabia, não fui ministro, não tinha nada a ver com aquilo, nem o PTB. A gente apenas herdou o trabalhinho mal feito, quer dizer, todas as coisas erradas que já tinham sido instaladas lá dentro, como o PT fez em todos os ministérios, nas instituições, e lá não foi diferente. Lá só foi pior. Mas não foi diferente. Não, mas o que eu acho engraçado é que até então o negócio, você estava lá, você estava trabalhando, mas você era Cristiane Brasil com experiência, que trabalhava pelos idosos, muito bem cotada, mulher, inclusive. Exato. Então tinha todo um pedestal que a própria esquerda e muito oferecia. Claro. Mas o que aconteceu então para, a partir do momento que você começou a articular contra o PT e você é colocada no Ministério do Trabalho, pelo menos solicitada ali, né, num primeiro momento, o que acontece que você vira essa arqui-inimiga e começam a procurar pelo em ovo para tentar encontrar razões para te tirar de lá? Isso aí é um trabalho que é feito com todas as lideranças em ascensão que estão contrárias a esse sistema que era dominado pelo PT de perpetuação do poder. Eles não queriam perder o poder no Brasil, hipótese nenhuma. E, assim, eu, no Rio de Janeiro, era uma liderança em ascensão, que poderia vir candidata a prefeita numa eleição subsequente, podia vir candidata ao governo do Estado, porque no Rio de Janeiro estava, como agora está faltando muito, esse tipo de liderança que tem um perfil como o meu. Mas pois não. Mulher conservadora, de direita, imagina, nacionalista. Não tem no Rio de Janeiro. As feministas te defenderam quando você foi colocada aí sob essas acusações aí? Ou... olha só, nem as feministas, nem as machistas, nem meus amigos, poxa, me trataram como se eu tivesse sido jogada no Rio de piranha, né? Porque a cultura do cancelamento nada mais é que, tipo assim, joga ela no rio com piranha ali e vê se ela nada. Se ela sair do outro lado, a gente vai lá e tipo, sobreviveu. Mas se saiu sem uma perna, perdeu uma perninha, né, tadinha? Porque não tô nem aí. Essa cultura do cancelamento, ela funciona da seguinte maneira, né? Uma coisa muito clara é quando alguém fala uma grande merda, uma figura pública fala uma grande besteira e espontaneamente as pessoas... repelem essa pessoa, vão defenestrando ela. Como aconteceu com o Mamãe Arthur Falei, Duval, por exemplo. Mamãe Falei. Que era Falei um cara merda, né? Que tinha um trabalho bastante corajoso e do nada foi fazer firula lá na Ucrânia para fazer graça e acabou do jeito que acabou, né? Agora, o cancelamento é a criação artificial, a atribuição artificial de uma pauta, de uma frase, de uma conduta a uma pessoa. Né? E a partir dali eles começam a chincalhar a pessoa, porque o que interessa é a narrativa. É a narrativa. Eles querem te destruir por tempo suficiente para você não poder se defender. Quando sai a verdade não atinge o mesmo número de pessoas. Você acha que quando as coisas foram elucidadas, alguém veio me perguntar o que aconteceu? Não, claro que não. Por exemplo, o que aconteceu com a tal da registro espúrio, que foi a operação que tentaram dizimar o PTB em 2018 para que a gente não elegesse deputados federais. Bom, o partido inteiro foi perseguido por ocupar o Ministério do Trabalho, porque o líder do PTB foi o relator do impeachment da Dilma, essa é a verdade. Eu fui uma das líderes do impeachment da Dilma. Eles se viraram contra nós, infelizmente, com o apoio de certas autoridades, inclusive dentro do próprio judiciário, que, poxa, estão passando vergonha o tempo todo sem parar, entendeu? Até hoje, e assim, tentando criar sempre entendimentos jurídicos, jurisprudências, que você vê que são frontalmente contrárias à letra da Constituição, à letra da lei, que é uma coisa bárbara, tipo absurda. Essas atitudes de limpar a conta da mulher de uma certa pessoa. Que isso, gente? Como é que vai, desmonetiza um deputado federal e uma advogada? Pode ser esposa, deixar de ser. Qual é a razão
jurídica, qual é assim, o embasamento jurídico para você entrar na conta de uma outra pessoa, de um outro CPF, ir lá e na conta da Paola, que é a esposa do Daniel Silveira, tira todo o dinheiro dela. Porque, tudo bem, ela é casada com ele? É, mas e daí? Quer dizer, então, o outro caso do motorista, né? Foram 2 motoristas que me representaram. O rapaz, ele não era meu motorista, ele era motorista do meu filho, gente. E aí, ao invés do advogado dele, que é um famoso advogado no Rio, conhecido por ser petista roxo e que vive daquela, digamos assim, não vou dizer máfia, mas daquela organização junto com a injustiça do trabalho do Rio de Janeiro, que ferra todos os empresários cariocas porque faz aquelas ações coletivas e dizima com o empresariado, ajudando o Rio de Janeiro a estar afundado, sem empresas, sem empregos, isso entendeu? que tu falou é muito importante, porque na época que aconteceu todo esse cancelamento, houve aquele episódio que eles tentaram te caricaturar, porque você encontrou uns empresários lá numa lancha lá e você falou alguma coisa lá, né? Sobre o caso que você estava vivendo. Sim. E isso é muito interessante você ter colocado que o cara do PT, que já tem essa conduta de ferrar empresário, que gosta de fazer isso, né? Conhecido por fazer esse tipo de arapuca, porque todo o lobby que o PT fez, que a esquerda fez, não o PT especificamente, né? Mas que a esquerda fez. Os comunistas, para te prejudicar e te caricaturar diante da opinião pública. Sem dó, né? Não pode ser mulher, se é... Não, pra mim não serve. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Os caras são defensores só de quem pensa igual. Daquelas com pelinho no sovaco. Pois exatamente. Que, aliás... grelo duro. Essas que... nem pode falar isso, porque senão o Lula fica chateado que você vai levar o crédito de usar a frase dele aí. Pois é. Então, e eles usaram, olha que interessante isso, eles pegaram você, colocaram lá com os empresários, e a partir dali eles começaram a bater na sua figura e na sua pessoa, usando como critério que o brasileiro bem-sucedido, a vida do brasileiro bem-sucedido, ela é uma vida burguesa, hipócrita, cínica, e que o brasileiro não tem o direito de ser bem-sucedido porque ele seria canalha, ele seria bandido. Exatamente. É o mesmo cara, é a mesma mentalidade tem uma lógica no assalto. Você já viu esse vídeo das esquerdistas falando? Vejo uma lógica no assalto. Né? O Lula fala isso direto, Lula, né, não, cara? só tá roubando aí um celularzinho. Sim, esse é o bonzinho. Esse é o... E o empresário é criminoso. Então você foi caricaturada porque o estilo de vida do empresário bem-sucedido está sendo caricaturado no Brasil. Faz anos que eles tentam destruir o empresariado e a imagem do empresariado como sempre sendo o vilão burguês, né? O vilão burguês. Contra o proletário armado que vai lá, tira a vida do cidadão para roubar um celular. Qual é a diferença? Que, na verdade, não tem uma diferença, a não ser de grau, de um, abre aspas, burguês lá em cima que dá uma canetada e tira comida de um monte de criança em escola. Isso pode. E rouba. Pode. Qual é a diferença moral do que ele faz de um desses caras aí que rouba o outro trabalhador que comprou uma motinha, não sei quantas prestação, né? E ele vai lá e rouba ele, às vezes, quiçá até mata o cara só para roubar a moto para exibir em baile funk. Exatamente. É o mesmo princípio de moral incorreta. Né? Só que um é divinizado, né? E, é claro... Os dois, nesse caso... Os dois são divinizados, né? Enquanto que o trabalhador que ganha dinheiro honestamente se dá bem... bota o dinheiro próprio para montar uma empresa. Quando monta a empresa, gera emprego. E aí tem um revés na vida... Não consegue por um momento, né? Teve uma crise ou teve uma pandemia, como aconteceu com milhares de empresários, não conseguiram continuar pagando os seus funcionários. Aí vem um advogado como esse, que faz parte de um sistema que, infelizmente, é alimentado na Justiça do Trabalho, que faz esse tipo de coisa mesmo. E no Rio de Janeiro é realmente um sistema fechado ali, e que vai e acaba com o dinheiro do empresário que poderia
reinvestir no próprio negócio e manter os empregos que ele acaba não conseguindo, porque ele fale. Ele tem que fechar a empresa, ele vira um pária, ele perde o patrimônio pessoal dele, tá? Ele perde o CPF dele e é tratado na sociedade, como você falou, como bandido. Quando aqueles empresários, que são pessoas que eu conheço, me viram em Angra, estavam sentindo a minha dor, tá? Eles me chamaram lá na lancha deles, sentindo a minha dor, falaram que a gente quer, como é que a gente pode te ajudar? Aí um deles sugeriu, eu falei, poxa, vamos gravar um vídeo, nós somos empresários também, a gente sabe o que você está passando e tal, não sei o quê. Falei, olha, eu não devia ter gravado, mas gravei. Falei, gravei, mas vocês sabem que estou tendo uma perseguição muito grande. Eu tive que vir para Angra porque eles estão todos os dias na minha portaria, assediando os meus empregados, assediando a minha família. Até meus filhos estavam numa situação assim, estressadíssimos com relação a esses acontecimentos. E assim, eu fui questionada de coisas que eu nunca imaginei que eu poderia ter sido. Até contratos que eu fiz de aluguel de carro, coisa tão absurda assim, sabe? Mas aquilo foi criando um caldo tão grande que a intenção por trás disso, inclusive, claro, a gente escuta, mas não tem prova, é que lá dentro tinha da suja imprensa, tinha uma orientação para me ridicularizar e me destruir mesmo. Uhum. Igual fizeram com outras pessoas, entendeu? Porque eu, mulher, solteira, não podia estar na lancha com os empresários, as mulheres e as crianças. Uhum. Né? Então, assim, eu fui para Angra para dar um tempo para minha cabeça. Encontrei esse pessoal lá, gravei o tal do vídeo na lancha. E assim, não era para ele ter sido divulgado. Aí, o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o manezão do Arthur Duval, que foi fazer graça lá, tirar onda com os amiguinhos, que a mulherada lá era facinha, que vou ali na fila, pô, ali qualquer uma, né? Faz o que a gente quiser. Mas mandou mal, ele mandou mal, eu não mandei não, porque o vídeo não era para ser um libelo contra a Justiça do Trabalho. Eu não falei nada demais contra a Justiça do Trabalho. A única coisa que eu falei foi o que a gente sabe de concreto que se passa na cabeça das pessoas que te botam na Justiça do Trabalho. Não tem controle. Eu não tenho como controlar. Você vê que, na verdade, a única intenção do vídeo era caricaturar você o suficiente para poder agir contra você legalmente, te afastar do Ministério do Trabalho de uma vez por todas e conseguir reocupar a posição que eles sempre tiveram e que acabou, que é o que acontece sempre, né? Eles têm uma articulação, a esquerda tem uma articulação para eliminar adversário fantástica. Porque eles contam com o sistema. Exatamente. O sistema é composto de parte do judiciário, boa parte dessa imprensa esquerdalha, canalha, que se presta a esse papelão de fazer uma imprensa, uma notícia, um noticiário que não reflete a verdade e diz que somos nós de direita que somos os mentirosos. E tem ainda um outro porém. Do nosso lado, da direita, o pessoal é assim, eles pegam certas figuras que nem você, que é uma pessoa influente. Seu pai, por exemplo, que é um cara de uma coragem ímpar, e incentiva todo tipo de coisa. Não, vai mesmo, cai pra cima, vai lá que tem que ir, bota vocês na frente da luta, vocês assumem a frente da luta, só que depois, quando precisa começar a responder diante do inimigo, porque o inimigo começa a retalhar, claro. O que acontece com a parte significativa dos lutadores de direita? Joga a gente no Rio. Se acovardam. Aliás, nem jogam a gente. Eles veem que a gente está no Rio e falam, bom, se sair do lado de lá, a gente vai lá e fala, pô, Você legal. vê a multidão que o Roberto Jefferson estava, que segue o Roberto Jefferson e que sabia e que precisava dele na liderança conservadora. A mudança que ele fez no partido, no PTB, para transformar isso aqui num partido conservador, de uma coragem ímpar. E aí o que acontece? Cadê a grande militância que tinha para pedir a liberdade do cara que liderou?
um movimento. Não. Na verdade, Então, o que eu vejo hoje, inclusive, é uma tentativa de colocar o PTB e as lideranças do PTB como se fôssemos uma extrema-direita. Pessoas que são bélicas, pessoas que querem, ao arrepio da lei, fazer uma nova revolução, jogar fora das 4 linhas. Isso não existe, Moisés. Você que está assistindo a gente, isso é uma balela que contaram para vocês e que estão tentando espalhar contra o PTB. Na verdade, não. O que a gente está fazendo é outra coisa, e eu entendo muito bem esse movimento do meu pai, e acho muito interessante, é que ele está rompendo mesmo com a velha política no Brasil. De que maneira? O PTB hoje, ele tem candidatos, candidatas, que muitos deles, de verdade, nunca vieram candidatos. Muitos que se filiaram e que procuram o PTB hoje são pessoas que acreditam têm esperança na política, têm esperança que o PTB vá conseguir se tornar um partido ideológico, porque nós temos 32 outros partidos que não são ideológicos. Me desculpe quem for, me fala um, não tem ideologia, nem o PT tem. Não, o PT não PT tem ideologia. É pelo poder, é pelo dinheiro, dinheirinho no bolso dos dirigentes e acabou. Poder pelo poder, é a ideologia. E o dinheiro no bolso, e fazer do dinheiro público o caixa do próprio partido, que eles fazem muito bem, né? Porque as pessoas esquecem, mas hoje as pessoas que defendem esses comunistas esquecem que graças a eles nós tivemos rombos bilionários em todos os caixas, de todas as empresas, de todas as instituições desse país para dentro dos cofres deles, no exterior, no Brasil, disfarçados, no tráfico de drogas e armas, que é onde eles circulam com muita facilidade. Por isso que eles defendem bandido armado e cidadão de bem desarmado, é óbvio, né? Então, mas defender isso transforma seu pai num radical. Exatamente, entendeu? Meu pai, por defender o direito da autodefesa, por defender que dentro da Constituição está lá previsto que todo brasileiro tem sim o direito de defender sua pátria, e é isso que a gente fala, entendeu? Não é nada diferente. Dessa reforma que ele fez, coisa que eu acho assim, e dou muito valor, é que, olha só, tem uma mentalidade na política que diz que condenou todas as pessoas que fizeram parte da política e acham que tudo que é novo é bom. Só que nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é velho é ruim. Exatamente. E veja só, muita coisa nova que entrou aí e que o povo brasileiro contava para defender o Bolsonaro e ajudar a passar as pautas do presidente, muita gente que entrou aí nova mostrou que não era boa. Nossa. E muita gente articulada que deveria ter ganho para estar lá ajudando a articular o governo Bolsonaro não entrou. Exato. Né? Só por causa dessa pecha de é antigo, é político antigo, não, mas não isso merece. foi uma construção. Foi uma construção. Porque quando eles viram que o Bolsonaro estava crescendo politicamente, estava começando a ocupar um campo, uma terceira via entre as duas faces da mesma esquerda, que era PT e PSDB, só que com uma nova proposta, só que de direita, esse sistema que, na verdade, ele não é partidário, ele é poder pelo poder. Esse sistema ele só tem um objetivo: se autodefender, se retroalimentar e estar sempre ali mamando nas tetas do nosso país. Então, para eles, não, a gente não pode permitir que nasça uma direita que a gente não controla, Exatamente. Da qual eu faço parte. Da Exatamente. qual você faz parte, da qual as pessoas que vão se interessar em ouvir o que a gente tem para dizer, ouvem e querem também. Sim, sim. A maioria do povo brasileiro, que é conservadora, que é família, que defende a boa educação dos filhos, a formação dos filhos, defendem que a igreja, o Deus tem que estar presente. As Forças Armadas tenham a sua voz política, a sua participação. Realmente, o PTB virou tipo um bichinho que a esquerda não compreende porque fugiu totalmente
do prospecto de manipulação deles, né? Isso. E eu vejo muita gente falando, não, que essa reforma do Roberto Jefferson foi muito radical. Né? Eu escuto isso Você escuta também, isso gente. também, com certeza. Aliás, né? aqui, ó, eu fumo isso aqui, cigarrinho. Não recomendo. Ninguém fume, por favor, mas... Paulo, o símbolo da revolta contra o politicamente correto é reassumir o tabagismo, né? Pois é, né? Pois é. Então, Eu fumo eu também. faço ginástica, eu faço meu treino todo dia. 5h30 da manhã eu levanto para malhar. Mas... Pô, eu final fumo do dia, muito eu lá me no meu permito. canal, mas eu tenho medo de fumar aqui, porque tem muito de espuma aqui e o meu não é vape. Vai vendo. Então, e mais assim, eu acho que o seu pai fez uma grande coisa. Primeiro, porque o Brasil não vai mais voltar a ser unânime de esquerda, porque esse processo de polarização e de internet aberta, de informação descentralizada, distribuída, vai impedir que você tenha monopólio da narrativa das coisas. Então as pessoas agora estão acessando aqui essa nossa conversa e estão conhecendo a sua história. Então não adianta você mais difamar uma pessoa e esperar que isso fique para sempre. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com o Bolsonaro, tá? Até aquele momento, em 2018, Moisés, eu não sabia me defender. Eu não sabia ir às redes. Primeiro que eu estava desestruturada realmente psicologicamente, foi um choque para mim muito grande. Eu não estava esperando esse tipo de avalanche de notícias negativas plantadas, essas fake news que eles fizeram, que essa imprensa esquerdalha, nojenta fez contra mim. Isso me abalou muito, porque eu sempre fui uma pessoa do bem. Eu sempre fui uma pessoa que fiz o meu trabalho, sempre amei política, sempre gostei de estar na política, deixei de fazer muita coisa na minha vida pessoal, deixei de estar presente em muitos eventos dos meus filhos, que são tudo para mim, para poder me dedicar à política de uma maneira de coração mesmo, sabe? Mas não me arrependo de nada, tá? Eu me dediquei realmente à pátria, eu me dediquei ao Brasil, mas aquilo ali para mim foi um pouco além do que eu podia, até porque eu não tinha os meios para me defender, não tinha um grupo por trás de mim. Meu pai já tinha sido, estava preso, meu pai, tinha acabado de sair. Então, assim, a gente estava num momento muito difícil para poder ter uma defesa assim, à altura dos ataques que eu recebi. Então foi com o Bolsonaro que você pegou alguma... Aí eu falei, pô, Bolsonaro, cara, olha lá, cara, o cara responde jornalista de cara em cara, de frente mesmo, não tá nem aí, e xinga e fala... Trata certas pessoas como elas merecem ser tratadas, Exatamente. sem falsas aparências, né? Exato. Porque com certeza tem uma imprensa hipócrita, nojenta, que sabe que está mentindo e se aproveita da civilidade das pessoas públicas. Exato. Né? E essa imprensa merecia ouvir uns disparates uma vez ou outra. Tá bom que essa cultura da mitagem já deu uma enchida de saco, né? Agora tem muita gente mitando aí só para aparecer. Então deu uma enchida de saco já. Mas só que é bom a gente tratar quem não nos respeita com o... Pelo menos no mesmo nível. No mesmo nível. Entendeu? Ou pelo menos dar uma patadinha de vez em quando. Não faz mal pra ninguém. É um freio de arrumação, Não, tava na hora. Se vier, vai tomar. Não, tava na hora de alguém tratar aqueles ideólogos da Globo, por exemplo, como eles mereciam ser tratados, porque o desrespeito que eles têm pelo povo brasileiro é imenso. Não, eles não faziam debates, eles faziam acariações públicas e não deixavam a pessoa responder, iam para dentro do entrevistado, quando ele não gosta do entrevistado, matando, entendeu? E é como se eles estivessem te desmentindo e eles fossem os donos da verdade. Peraí, eu tô falando de mim, eu tô falando do meu trabalho, eu tô falando da minha vida e você quer saber mais que eu. É quase que isso, sabe? Então, assim... Coisas que você vai aprendendo. Eu acho que eu, naquela época, era meio boazinha demais mesmo. Acho que eu era meio crédula. Eu não sabia, tá? Que eu era tão odiada, mas eu devia supor, obviamente, né? Porque eu realmente ajudei a tirar a Dilma do poder mesmo. Eu botei o PTB à disposição do impeachment mesmo. Fui lá no Temer várias vezes para conversar com ele, para encorajá-lo a botar a cara mesmo e falar, ó... Até aqui estive com o PT, mas daqui para frente não estarei mais porque o povo brasileiro não quer mais.
para ser a voz do povo que não queria mais aquilo. As pessoas foram às ruas, milhões de pessoas foram às ruas dizer que não queriam mais. E parece que a classe política não estava escutando aquilo. Então, assim, quando veio aquele impeachment, foi assim, a coroação de um processo que já estava o brasileiro já não aturando mais. Então, assim, foi importante. Foi importante e é um processo que ainda não acabou. É o que eu falo. O Brasil teve um grande momento no Mensalão, onde teve uma limpeza muito grande no legislativo. Depois teve Petrolão, que foi uma limpeza nas relações entre empresários e governos, especialmente o governo federal do PT. Vamos deixar isso bem claro, aquele que roubou quer voltar a roubar. E o executivo, então, passou por esse processo de morder bochecha, de limpeza. Você se engasgou com você mesmo? A bochecha estava um pouco além. E aí, mas isso não foi feito no judiciário. E quando tentaram mostrar que existem no judiciário também pessoas, porque onde tem coisa boa e ruim, maldade e bondade, é no ser humano. Bicho não é ruim. Bicho ou ele age por instinto, ou ele é bom porque ele ama. Bicho ama. Então, assim, mas o ser humano ele consegue ser mal e consegue ser mal de propósito, né? Que é uma coisa inacreditável. Então, teve uma limpa nesses dois processos. Mas o judiciário não teve essa limpa. Não teve. E precisa ser feita essa limpa no judiciário. E quando porque você vê que o grande resquício que hoje defende a esquerda, que está encalacrando a esquerda que foi expurgada nas urnas, mas continua conseguindo encalacrar ela no poder, é o resquício do judiciário, que está, digamos, aparelhado, né? Está tentando segurar o status quo no poder. Eles são o último bastião aonde se escondem aquelas figuras que não estão nem um pouco preocupadas se o brasileiro vai estudar ou não, se o povo brasileiro vai se instruir e sair da merda ou não. Eles estão apenas preocupados em se perpetuar ali, manter o pobre pobre, manter o pobre, ele só vai ter status se ele roubar celular, né? Mas não querem que o jovem brasileiro estude de verdade, que o povo mais pobre tenha acesso à informação de verdade, né? Porque não interessa. Se esses caras viessem a tomar o poder novamente, ia voltar tudo aquela historinha para boi dormir, sabe? Eu tenho do medo. Neném, gerações Neném, que não... Eu tenho muito medo porque, assim, como a gente tinha comentado, faltou muito apoio para o governo fazer aquilo que o povo votou nas pessoas para fazer nesse mandato. E né? como? Só que o meu medo é o seguinte, a esquerda tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem muita lenha para queimar. Mas eles são organizados há muito mais anos. A gente está se organizando agora. Com certeza. Entendeu? Só que se eles voltam pro poder, eu acho que eles não repetiriam muitos erros que eles cometeram. É porque a nossa esquerda ela é tradicionalmente burra. Ela é burra. Incompetente. Então, eles tentaram tomar o poder no Brasil já em 2 grandes ocasiões e não conseguiram por desarticulação, por burrice, entendeu? Por burrice. Só que, então, esse tipo de comunismo que a gente vive, que é esse evolucionista, que vai tomando o poder aos poucos, né? Vai se disfarçando, né? Você pega esses nacionalistas melancia aí, verde por fora e vermelho por dentro. Ciro Gomes, né? Puta de um falastrão terrível, PDT. Pois né? Não resta a menor dúvida, os nacionalistas que só pensam em pauta econômica, mas as pautas morais, o Brasil que se dane. Isso aqui pode virar um grande prostíbulo mundial que eles não estão nem aí. Então, só que o Ciro ele tem uma capacidade, você falou da capacidade para o mal, né? Eu acho que tem uma galera na esquerda que tem uma capacidade para o mal, uma mente maquiavélica, demoníaca, que se essa gente se apossa do poder, eu não sei se eles cometem os mesmos erros que permitiram que os brasileiros retomassem parte do Brasil de volta. Por isso que eu acho que é um processo que não acabou ainda. Não acabou mesmo. E que nessas eleições a gente precisa consolidar esse processo. Acho que é mais ou menos por aí que fez que você pensa, porque você veio para São Paulo para
para ingressar nesse política. processo Não, olha só, na verdade, revolucionário? 2020, eu estava candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Estava candidata, comecei a receber o apoio dos conservadores que não viam no então prefeito Marcelo Crivella uma liderança capaz de fazer as mudanças para o bem da cidade, até porque ele tem vícios de ter sido ministro do PT, muita ligação com a esquerda e tal. Por mais que ele seja lá um pastor, isso não faz dele um virtuoso, essa é a verdade, nas práticas administrativas. E o pessoal veio todo pro meu lado. Então, a partir antes mesmo do lançamento da minha campanha, eu já estava começando a pontuar com 5%, 6%. Então, assim, eu já virei um perigo iminente para o sistema. Né? Logo eu que tinha apanhado para como que eu levanto a cabeça, como que eu ouso colocar a cabeça para ser prefeita 2 anos depois, assim, e acho que não vou apanhar de novo. Não, inventaram uma outra maneira de me bater, de uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com nenhuma parte do meu trabalho como secretária, como deputada, como vereadora, nada, que foi um processo lá que aconteceu no governo do Estado. Eu nunca fui secretária do governo do Estado, eu nunca tive nada a ver com os contratos tal da Fundação Leão 13. O meu único problema é ser amiga do empresário que foi lá e fez os contratos com o governo do Estado. Então, eu nem fazia parte da investigação. Essa é a verdade. Aí, um dia, acordo e descubro que tem um mandado de prisão contra mim. Eu falei, oi? Isso 5 dias depois que eu lancei minha candidatura oficialmente. 5 dias depois da convenção. Tá? Me botaram presa, cara. Porque o negócio era só tirar você. Tanto é que passei 33 dias, só fui solta na hora que eu falei, não vem mais candidato. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado antes de sair aderindo a essas campanhas de cancelamento e sair condenando figura pública com muita antecedência. Mas é porque tem um senso comum que acha que é político, tá entrando para roubar. Mas esse senso comum está sendo usado pela esquerda para destruir a direita. Sempre usaram isso. Você lembra quando o PT ganhou a eleição, que eles fizeram aquela campanha ridícula pela moral, pela lei, pela não sei o que, nós somos a salvação do Brasil. Eu lembro como se fosse hoje. A Marta Suplicy, o Zé Dirceu, aquelas figuras empoladas falando que eram os donos da moral, dos bons costumes. Pô, me poupe. Só quem não conhece essa galera da época do regime militar, pegando em arma, assaltando banco, fazendo justiçamento com adolescente. Explica o que é justiçamento. Justiçamento era... Para quem não sabe, justiçamento era a execução de pessoas que, durante o regime militar, pertenciam a grupos de esquerda, mas viam que a esquerda era uma grande merda, que não lutava por democracia coisa nenhuma, lutava pela ditadura do proletário, e essas pessoas decidiam sair da guerrilha. Então os próprios esquerdistas iam lá e assassinavam essa pessoa. E eles chamavam isso de justiçamento. A esquerda gosta de redefinir os termos, né? Justiçamento aconteceu com Celso Daniel, com todo mundo que esteve próximo do Celso Daniel, que sabia da verdade ali, que foi uma execução a mando do PT, um justiçamento, né? Morreu também, como até hoje... pessoas que estiveram próximas ali do PT, depois dessas delações, depois desses processos todos que foi se descobrindo de todos os roubos do PT, tem um monte de gente morrendo. É claro. Sendo executada queima e ninguém de arquivo, sabe. Queima né? de arquivo. Porque assim, no seu caso, fazer uma queima de arquivo pelo assassinato é negativo porque... o que acontece é mais ou menos o fenômeno que aconteceu com o cara que tentou dar a facada no Bolsonaro. Você heroiciza a pessoa conhecida quando você mata ela. Mas quando é um cara desconhecido, eles vão lá e matam mesmo, passam sem dó. Né? Mas quando é conhecido, fazem um assassinato de reputação, que é o que tu passou. Passei. Mas falando nisso que a gente falou aqui da guerrilha comunista, que só se engana com esse pessoal quem não lembra do que eles fizeram lá nos anos de chumbo, né? Ou quem ainda tem aquele sonho romântico de guerrilheiro ser uma coisa do bem. Que compra... Guerrilheiro pode.
Dizer que a gente vai pegar em armas para defender a Constituição, A defender a democracia, defender as famílias, defender o povo que trabalha, não pode. Não pode. Você só pode no Brasil ser guerrilheiro comunista que compra camisa e bandeira do Che Guevara no Amazon e sai aí com o teu iPhone. Mas assim, eu lembrei, agora que a gente falou disso, que para você que está aí assistindo a gente, você pode acessar aí pelo link que tem na descrição do vídeo, ou aí pelo QR Code você vai acessar os livros que a Cristiane escreveu aí ao longo do último ano. E eu lembrei disso porque você escreveu um sobre 1964, que tu fala desse justiçamento. Sim. Tu escreveu um muito legal também sobre o Brasil na mira da China. E um sobre nacionalismo. E eu chamo a atenção para esse livro porque nesse ano de continuação do processo revolucionário que as manifestações de 2013 começaram, essas eleições têm um papel fundamental. E entre nacionalistas verdadeiros e falsos nacionalistas, povo brasileiro, quem vocês escolherem vai fazer diferença. O próximo governo, mas sob o próximo governo que se assenta qualquer possibilidade de se livrar da esquerda de uma vez por todas. Nossa, São Paulo, gente, está num momento ímpar para se livrar da esquerda, gente. Se livrar do PSDB, esse câncer que se apropriou aqui do estado de São Paulo, dos municípios de São Paulo, impondo uma visão de mundo onde você não pode tirar uma Cracolândia, porque as pessoas estão ali, tadinhas, elas não querem sair da rua. Então, mas a Cracolândia é um problemaço que eu quero ver. Quem vai ter coragem de meter a mão lá para resolver, entendeu? É um problemaço. É um problemaço, porque... a cultura do policial tá errado, o bandidinho tá certo, o viciado tá certo, tadinho, ele tá só roubando para o vício dele, pô, ele pode. E a Cracolândia não é bem uma região, né? São pessoas. Como é que tu resolve o problema? É muito difícil. Falando em gestão de Cracolândia... O que tu acha do Dória? O Dória foi tarde, né? Ele falou tanto para as pessoas ficarem em casa que ele tá lá de pijaminha em casa, né? Deve ser um pijaminha apertadinho, se não é uma camisola, em casa, né? Pô, fez um governo tão medíocre que ele teve que colocar o Rodrigo Garcia de vice para poder fazer alguma coisa. Dória, na esteira dos traidores do governo. Bolsodória. Era um novo. Dória era novo. Tinha que acreditar no cara. E ainda sai aquele vídeo da suruba dele com a mulher dele. Esse sim era um vídeo de suruba. Não, cara. Real. Inclusive comprovado pela polícia, né? A perícia disse que é dele, né? É dele, ele, a mulher dele e a mulherada lá, né? Não, mas o grande questão do Dória, assim, é um dos grandes traidores que entraram na onda do sou novo, vou apoiar o presidente, sou empresário, sou Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família, né? E muita gente que... Deus, Pátria, Suruba. Pois é. E muita gente que ajudou a tirar o PT, político bom, com experiência, não voltou por causa dessa mentalidade. Eu atribuo isso muito também à politização da Lava Jato. A Lava Jato foi a maior tentativa de parte do judiciário para demonizar de vez por todas os políticos tradicionais, para dizer que eles, no papel de políticos, seriam melhores do que os próprios políticos. O que é a maior mentira deslavada. Eles usaram de ações, de organismos, de mecanismos, subterfúgios muito iguais ou piores do que bandidos, do que comunistas, do que esse povo todo que não joga limpo, não joga o certo, tipo, até na questão mesmo daqueles WhatsApp que foram divulgados, você vê o tamanho da tirania, da arrogância dos caras que estavam por trás de uma operação que deveria ser uma limpa em tudo que é lugar e que no final das contas era um pano de fundo para que esses caras se arvorassem de tentar fazer um fundo independente para custear o Ministério Público. O que é uma bárbara, é o fim da picada.
né? Eles queriam ter financiamento próprio, para não depender de nada nem de ninguém. Eles queriam fazer do nosso país uma nação policialesca, onde o capa preta é o dono da verdade, ele entra na tua casa, ele te prende, ele acaba com a tua vida, ele tira teu CPF, e ele é que fala se você está certo ou errado. Pervertendo toda a noção de justiça. Acabou que parte do processo ficou viciado o suficiente para ser declarado nulo. E é por isso que o Barba tá de volta aí. Exatamente. Fizeram tanta merda. Moro com Deltan e seus asseclas, que tá aí o barbudo, 9 dedos, o descondenado. Na esteira dos traidores, Moro entra também, né? Porque era Bolsonaro e tentou filar ali uma vaguinha ao sol, já prevendo o futuro. Deu-se muito mal, como eu acho que a maioria de todos esses que entraram para ajudar o presidente e mostraram que não era essa a intenção, né? Mas graças a Deus as máscaras caem, né? Graças a Deus. E caem às vezes tão rápido que esses caras nem imaginam que eles eram quase um deus, eles eram pais de Deus, né? Deltan Dallagnol e Moro achavam que eles eram pais de Deus. E agora estão aí no calabouço, do limbo, do esquecimento e... Não, mas e agora, se você puder fazer uma indicação para todos esses nacionalistas aí desesperados que o cenário não é bom, como é que você instruiria o voto nessas eleições? Gente, olha, começa a olhar realmente os candidatos que falam a língua de vocês, mas não é de hoje nem de ontem, não. Sempre. Quais são as atitudes que eles tomaram, quais são os posicionamentos dele. Vai atrás de entender, ouvir, perguntar. Como a gente está aqui fazendo aqui também, é uma coisa que eu queria deixar, que as pessoas tenham acesso a gente. Por que eu estou sentada aqui hoje? Eu quero que vocês me conheçam melhor? Quero. Mas eu, mais do que isso, eu me proponho, inclusive, a ajudar vocês a reconhecer esse tipo de personagem ruim e bom, falar um pouco sobre como é que se vê uma notícia por trás da notícia, como é que é a manipulação da notícia, quem é que faz as editorias, quem é que faz as manchetes da notícia, que é o que as pessoas mais leem. Aí quando você vai ler o corpo da notícia é completamente contrário ou contrário de uma certa forma ao que está saindo ali no cabeçalho da matéria, e isso Lê acaba... nas entrelinhas, assim, né? Exato, a gente sabe fazer isso, tanto eu quanto você, e a gente vai estar à disposição de vocês que estão nos assistindo para vocês perguntarem. Hoje é um primeiro podcast, é o primeiro que a gente vai fazer, de vários, se Deus quiser, e quem sabe a gente fique por muito tempo fazendo, se vocês gostarem da gente, né? Mas eu quero que vocês saibam que a gente vai fazer perguntas ali, vai abrir para vocês fazerem comentários, vamos fazer uma participação mais direta. Porque assim, a Cristiane não teve oportunidade na época que estava no processo de cancelamento para se defender, para falar exatamente o que estava acontecendo, né? E como vocês são vários hoje. O que a gente comentou aqui, que a direita tem tá com esse problema de jogar para as piranhas muita gente, depois não permitir que essas pessoas se defendam. Não, tem que trazer essas pessoas e deixar eles contarem a sua história. Eu vou trazer bastante gente que não teve voz suficiente. Para vencer esse cancelamento. Para vencer esse cancelamento, que está até no partido com a gente, porque a gente não abandona soldado ferido. Esse é um grande lema do meu pai e é uma coisa que eu tenho muito orgulho também de fazer parte dentro dessa nova visão do PTB. O fato da gente estar hoje com Daniel Silveira, que estava com dificuldades de conseguir aí um partido que o abraçasse, ele veio de coração, até porque ele diz isso pra gente, porque tem orgulho do meu pai, fez um compromisso com meu pai e vai cumprir. Tem também jornalistas dentro do PTB que passaram por esse mesmo processo de cancelamento, e hoje, eu acho que hoje ou ontem, se não me engano, é um Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, e no Brasil, hoje, tá? Hoje. No Brasil, isso é mentira. A gente não só não tem liberdade de imprensa, porque teve jornalistas e jornalistas que foram chamados de blogueiros só para serem presos, mas que tem toda a parte técnica de jornalista, tão jornalista quanto aqueles babacas de esquerda que se escondem atrás de câmeras e microfones para maltratar as pessoas, para tratarem mal, para tentarem humilhar as pessoas que falam o que pensam, né, no Brasil hoje. Então, vai a nossa homenagem também
E esse carinho que a gente vai trazer aqui essas pessoas para falarem também um pouco da vida deles aqui, não é isso? Falando de liberdade de imprensa, também não tem mais liberdade de rede, não. Qualquer coisa que você queira falar, você não fala mais. Não. YouTube, Facebook... O Facebook até hoje, tá? A gente está fazendo ao vivo pelo Facebook. Mas até hoje o Facebook pergunta quando as pessoas querem me seguir na minha fanpage, que vai aparecer várias vezes aí para vocês, é o Cristiane Brasil Real no Facebook. Tá lá. Você tem certeza que você quer seguir essa pessoa porque ela espalha fake news. Espalhar fake news hoje é sinônimo de dizer o que eu penso. Não, eu sou excluído do Facebook, vocês não vão achar meu Facebook. Teoricamente, por discurso de ódio, só por causa do lema Deus, Pátria e Família. Que isso. Né? Por causa da doutrina do Sigma. Então, e eu fui excluído por conta disso, não volto mais, nem posso. E não fui só eu, não. Todo mundo que professa a doutrina Deus, Pátria e Família, que escreve isso, ouvi dizer até que não dá mais para escrever Glória a Deus no Facebook lá. Eu acredito. Entendeu? Então, assim, a coisa é pesada, a perseguição que eles fazem. E todas as pessoas que me conheciam, elas apareceu uma mensagem para elas falando que elas foram expostas a discurso de ódio. Entendeu? Então, eles estão assim, falando isso dos PTBistas, né? Agora, exato. Porque nós nos posicionamos ideologicamente na defesa dos valores e dos credos conservadores. Deus, pátria, vida, liberdade e família. Pois é, exatamente. Então... É uma guerra. Você estava me perguntando, Cristiane, o que você fala para essas pessoas? Estamos em guerra. Guerra pelo poder. E nós que somos patriotas, que cremos no futuro da nossa nação livre dos chineses, livre dos comunistas e livre também desse povo globalista que não gosta nem um pouquinho do brasileiro. Esses especuladores que querem que mais dê o caos aqui mesmo, porque quanto mais caos para eles, melhor que eles enfiam as empresas deles, acabam com as nossas aqui. E, dane-se o brasileiro, tá? Com certeza. Eles não têm nenhum amor pelas empresas brasileiras, eles só querem... especular. O brasileiro é só o acidente em cima da terra rica que interessa a essas pessoas, né? Então, exato. Nós precisamos querer sobreviver enquanto nação. Uma luta muito difícil, porque os interesses do Brasil são enormes. Vede aí aquele papo terrível que estava lá de internacionalização da Amazônia. Não, tem esse mar... Eu não sei exatamente como é que chama isso, mas tem um negócio de marcação... de terras indígenas. Sim. Que o Supremo quer tirar do Executivo. Não, a federal. gente tem que, em algum momento, trazer aqui a galera que estuda essa questão de como as ONGs instrumentalizam a política nacional em benefício de interesses estrangeiros e expor isso. Né? Essa questão de reserva dos quilombos, fazer uma revisão em toda essa questão. E, claro, vai ser muito polêmico, mas são fragmentos da luta que, se você não conhecer, você nunca vai conhecer o inimigo e não vai saber lutar. Então, a ideia é que a gente use esse espaço para promover essa luta. Certo? Isso aí. É uma luta dentro da Constituição, dentro da legalidade. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, nem nenhuma autoridade. Agora, dizer que o Lula é uma pessoa inocente... Só um idiota para falar uma besteira dessa. Porque ele foi condenado 6 vezes e só não ficou preso porque tanto o seu Moro quanto o seu Deltan fizeram tanta cagada no processo que eles acabaram lá nos embargos declaratórios, depois de todas as condenações, o seu Fachin, fazendo vergonha para o judiciário brasileiro, vai e diz que, não, realmente o Moro era suspeito. A suspeição ela é vista na primeira instância, ela não precisa subir de instância para ser declarada. Se isso tivesse acontecido, ele era para ter acontecido lá atrás. Então já temos um ato jurídico perfeito ali, já está decidido, mas não. Vamos lá voltar com aquela história dos lindos comunistas contra os opressores burgueses. Poxa vida, se isso é ser opressor burguês, eu sou com muito orgulho opressora, armamentista, burguesa, conservadora mesmo, não, de direita, entendeu? Eu tô nem aí. Se aquilo que apavora esses inimigos do Brasil que se escondem numa bandeira vermelha é ser burguês, tem que dar uma burguesada nas coisas.
Tal história, né? Se todo mundo tem tanto medo desse diabo aí, a gente é o grande diabo da esquerda, então acho que a gente tem que ficar sendo um meio diabo mesmo para destruir esse povo. Pois é, e com a consciência de que dar flores para bandido não vai fazer você ser salvo, não vai salvar a sua vida e não vai salvar o país dessa situação caótica que nós nos encontramos, dessa desvirtuação de toda a engrenagem judicial, de toda a questão da segurança pública e de todos os problemas que nós temos hoje nessa vida de sociedade, que estão sendo causados, inclusive, por conta dessas pautas progressistas, essas pautas de esquerda, que acabam com a nossa família, que acabam com os núcleos que são os núcleos familiares, as organizações que são importantes dentro do Brasil e que muito bem poderiam ser as grandes representantes das vontades, dos interesses dos grupos que mandam no Brasil. Que mandam, não digo, que representam o povo brasileiro. Com certeza, o Brasil precisa passar por um longo processo de reaprendizado da política, do seu caminho, porque a bagunça foi grande, mas acho que o Brasil está indo nessa direção. Essa iniciativa visa favorecer essa direção e por isso a gente conta com vocês nos próximos episódios para nos acompanharem, mandarem suas perguntas e a gente continuar esse importante debate. Eu agradeço você imensamente, Cris, pela parceria que você me proporcionou aqui e eu espero que a gente se divirta muito expondo esses cretinos da esquerda. Vamos, aqui é sem filtro, mas só aqui. No Instagram tem que ter filtro, porque senão a minha beleza fica cansada. Um beijo para vocês e até semana que vem. QR Code. Não esquece aí de acessar o QR Code, tá certo, pessoal? Porque lá vocês vão conseguir acompanhar o trabalho que a Cris tem desenvolvido fora aqui, desenvolvido já ao longo de meu WhatsApp, minhas redes sociais, meus livros que estão lá publicados, que vocês podem ter acesso. Gratuitamente, tá? Então, baixa lá, conheça um pouco das ideias e venha fazer parte aqui conosco dessa grande luta. Forte abraço. Toda terça-feira, 21 horas, estaremos aqui, hein?